Olá, tudo bem? Estamos de volta na nossa quarta semana, nessa jornada profética falando sobre o lugar certo. Eu tenho sido impactado e tenho mergulhado cada semana nessas palavras, naquilo que Deus tem ministrado, eu tenho compartilhado com você. Eu espero de verdade que você esteja muito mais perto desse lugar certo do que quando nós começamos na primeira semana desse mês de março. Eu quero compartilhar com você que esse lugar certo, ele transcende qualquer que seja a geografia. Eu não estou falando de um lugar físico, mas eu estou falando de uma posição em Deus, de um lugar aonde a gente certamente vai sentir esse fluir, aonde você vai entender que não será na força do seu braço, você terá paz sobre tudo, a paz que excede, que supera todo entendimento. E é interessante falar que nesse lugar ele não tem que se parecer com algumas coisas que você imaginou. Ele tem que ser exatamente da forma que Deus projetou. É dessa forma que você precisa entender que você, estando nesse lugar, você também será revestido de uma autoridade para viver as coisas mais inimagináveis, as coisas improváveis que um dia você nunca acreditou que seriam possíveis. Mas existem algumas que Deus separou, e quando Ele nos coloca nesse lugar, no lugar da realização da promessa, no lugar da realização dos planos, do propósito dEle, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Existem coisas específicas que elas estabelecem que elas estão em alguns lugares. Você precisa se mover e se deslocar para esses lugares, para você ser uma resposta de Deus, a começar pelo nível da sua obediência. Quando falamos na semana passada, falamos de Mefibosete. Mefibosete foi arrastado para Lodebar por conta de um acidente. Ele não podia nem decidir ainda pela vida dele. A palavra diz que Mefibosete era só um bebê, quando caiu e machucou, ficou aleijado dos pés. O que eu quero dizer é que muitos lugares você foi parar lá por causa de circunstâncias, algumas que você nem domina, nem dominava na época, mas talvez sair de lá, se ainda assim não for possível que você decida por isso, eu quero te dizer hoje com todas as letras, Deus vai mover todas as coisas, Deus vai mover todas as pessoas, Deus vai mover as coisas necessárias, as ferramentas, Deus vai mover na terra ou no céu para que você seja removido desses lugares e seja colocado no lugar certo. O lugar certo para Mefibosete era extremamente impossível, porque aleijado ele não podia entrar na cidade. E ele entrou. Aleijado ele não poderia entrar no palácio, e ele entrou. Aleijado ele não poderia entrar na sala do rei, e ele entrou. Aleijado ele não poderia sentar na mesa do rei, e ele sentou e comeu com Davi. O que eu quero te deixar claro, reprisando aqui a nossa última semana, para você poder entender o que tem significado essas semanas, falando sobre o lugar certo, é que tem muita gente que vai dizer que alguns lugares não é para você. É que tem muita gente que não vai dizer para você, mas nunca vai acreditar que aquilo que você tem em Deus será possível você avançar, será possível você acessar, será possível você desfrutar. Mas eu quero dizer que assim como Mefibosete entrou na cidade que não podia, entrou no palácio que não podia, entrou na sala de jantar que não podia, sentou na mesa que não podia, você também pode. Em Deus existe um poder que a palavra diz que ele opera na nossa fraqueza. Existe um poder que Efésios vai dizer que há um poder que opera em nós. Por isso, coisas que além do que pensamos acontecem, coisas além do que imaginamos se manifestam. Mas existe uma questão que eu quero trazer hoje para você. E eu separei aqui quando a gente determina que alguns lugares são certos, baseado nos nossos conceitos. Se os seus conceitos forem errados, os lugares que você escolher também serão errados. Se a sua visão, a palavra de Mateus diz que seus olhos forem bons, todo o seu corpo será.
Mas se teus olhos forem maus, o seu corpo será mau. E é por isso que a sua visão, os seus olhos precisam estar bons, precisam estar curados, precisam estar sarados, porque senão você vai ver alguns lugares como muito bons, como lugares muito certos. No entanto, esses lugares serão terríveis, serão lugares de destruição, serão lugares que aparentemente carregam coisas maravilhosas. No entanto, sobretudo, serão lugares de morte. E haverá um momento em que Deus não vai poder fazer porque foi a sua escolha. Ah, mas eu escolhi equivocadamente. Na verdade, você escolheu baseado em seus conceitos, em suas manias, em seus medos, em suas visões desalinhadas. E eu estou falando de uma passagem bíblica que vai deixar muito claro isso para nós. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 13, nós vamos olhar o versículo 10 e vai dizer assim: e Ló levantou os olhos e olhando para a campina do Jordão, se encantou com tudo aquilo que estava ali. Mesmo estando aqueles homens de Sodoma e Gomorra que ali estavam fazendo coisas terríveis. No entanto, versículo 11 diz assim: Ló escolheu para si toda aquela planície e então viajou para o leste, apartando-se de Abraão. No versículo 12, Abraão então habitou do outro lado, na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície e armou a sua tenda na direção da cidade de Sodoma. Tudo isso antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. Que bela oportunidade que a gente acaba tendo de fazer. Diz a palavra que Ló pôde escolher, mas quando ele olhou para as planícies, na direção do Jordão, do lado do Jordão, ele se encantou. Existem muitos lugares que geram encantamento. Existem muitos lugares que geram, êxtase, geram boas impressões. Mas eu quero te dizer algo, não são esses lugares que vão se tornar certos porque na sua concepção eles são certos. Nos lugares certos para Deus não seguem protocolos desse mundo. Os lugares certos, como eu falei aqui outrora, os lugares certos para que Ezequiel exercesse seu chamado foi na Babilônia. Talvez não faça sentido nenhum para você, mas foi o lugar aonde Ezequiel fluiu. Os lugares certos de Deus para nós, eles não vão se parecer com algumas coisas segundo a estruturação daquilo que é o nosso bem-estar. Deus não está preocupado em construir um lugar certo para te atender nas suas vontades. Deus está decidido a gerar um lugar certo e colocar você lá para você viver as vontades boas, perfeitas e agradáveis dele. E a palavra diz que por Ló ter escolhido, foi naquela direção e montou tenda. Ou seja, Ló estava decidido a morar ali no lugar que ele escolheu, acreditando ser o lugar certo. Ló coloca a sua família, Ló coloca todos os seus pertences, Ló coloca tudo ali que naquele momento ele havia conquistado, no lugar que ele acreditava ser o lugar certo. O que diz o texto é que logo na sequência, Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída. E por ser destruída, Ló, todos os pertences, tudo aquilo que Ló tinha adquirido, conquistado, também foram perdidos. O perigo de estar num lugar que você, segundo a sua ótica, sua visão, e a palavra diz em Mateus, que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será. Na verdade, os olhos de Ló foram maus. Então toda a estrutura de Ló também sofreu a maldade daquela escolha equivocada. Quando nós olhamos o perigo de nós sairmos de alguns lugares certos, os perigos da gente entrar nos lugares errados. Se você sai do lugar certo, você em tempo pode decidir voltar. O filho pródigo saiu da casa do pai e decidiu voltar. E essa é uma grande qualidade quando você cai em si e decide voltar. Existe um outro personagem, Gênesis capítulo 38, fala sobre Judá. A palavra diz que depois de aqueles irmãos terem negociado Judá, um dos irmãos de José, resolve então sair da casa do pai. A história é um pouco parecida, exceto a parte da herança. Judá não pede uma herança para o seu pai, mas ele sai com todas as suas coisas da casa do seu pai. Talvez por estar muito atordoado com a questão de ter compactuado com a venda de José
para aqueles mercadores. Ele sai, e quando ele sai, ele vai para uma colina, ele vai para uma outra cultura, ele vai para um outro lugar que ele acredita ser o lugar certo para ele recomeçar. Mas a palavra diz que ali ele constitui família, ali ele vai ter filhos, ali então depois ele se coloca na condição de perder, os seus filhos casam, seus filhos morrem, e naquele momento ele tem uma viúva dos seus filhos, Tamar, que vai para o alto do monte, passar a sua viuvez e esperar que a próxima geração de Judá pudesse nascer, então ela fosse dada em casamento, segundo a cultura daquela época. Mas Judá não faz isso. Judá não dá o filho mais moço para Tamar, e no momento em que ele vai tosquear as ovelhas que ele havia adquirido, ele contrai o serviço de uma meretriz, de uma prostituta, essa sendo a sua própria nora disfarçada de prostituta. Quando ele contrai então um ato com aquela prostituta que estava disfarçada, que na verdade era a sua própria nora. E aí a palavra diz que ao voltar para casa, dias depois, uma pessoa chega e traz ali alguns pertences que era como se fosse uma garantia. A história eu vou encurtar, você já deve conhecer e você vai poder aprofundar, mas a história diz que Tamar estava grávida do seu próprio sogro Judá, e que agora ele tinha, sem saber, mandou que ela fosse morta, apedrejada, mas então ela coloca à mostra que os pertences que ela trazia eram os pertences de quem havia coabitado com ela, né? Aquele ato. E para surpresa, eram os pertences do próprio Judá. Judá havia então cometido um ato extremamente errôneo, vergonhoso. E o que eu quero te chamar a atenção nesse texto não é exatamente sobre o ato de Judá, porque ele por si só já é desastroso. Mas o que está passivo de acontecer quando você sai de um lugar certo. Judá saiu da casa do pai, foi morar, diz a palavra que ele contraiu um amigo, e veja que esse amigo estava com ele o tempo todo. São pessoas que não são capazes de alertar você que no lugar errado você está fazendo coisas erradas, e que fazendo essas coisas erradas você vai comprometer coisas eternas por momentos tão temporários. Quando você não tem pessoas que possa acender algumas luzes no meio das suas trevas e fazer com que você perceba imediatamente que algumas coisas tão erradas, em lugares tão errados, sabe, se forem levadas adiante, vão trazer consequências tão graves. O fato é que as crianças nascem, eram gêmeos, e então, finalmente, como eu posso afirmar, nunca é tarde para tomar uma decisão de sair de lugares errados em que você se enfiou. Sacudir a poeira, literalmente. Enfrentar algumas consequências, algumas vergonhas. Mas olha só, faça o que tem que fazer, enfrente o que tem que enfrentar, decida, mas não passe mais um dia sequer no lugar errado. Talvez condenado pelos seus erros. Judá poderia decidir viver o resto da sua vida ali, agora, com aquela situação tão desconfortável. O pai que teve um ato com a nora e que agora tem filho, mas que deveria ser neto. Olha que confusão. É só para você entender quantas coisas podem ficar emboladas quando você está no lugar errado. E ainda por cima, mal acompanhado. Mas Judá nos dá um exemplo, assim como ele deu um mau exemplo saindo e se enfiando nessa história louca, ele também dá um exemplo. Quando nascem as crianças, ele pega as crianças, pega Tamar e volta para a casa do pai, se reconcilia, começa a sua vida, a sua história. E eu não preciso nem te fazer lembrar que esse Judá é o Judá da tribo que foi base de toda a descendência de Jesus, de Davi, da tribo de Judá. Esse Judá que cometeu os erros mais vergonhosos, mas que no momento que ele caiu em si, ele volta para a casa do pai, ele enfrenta a sua própria vergonha e se regenera, se permite recomeçar. Ele então agora está com o seu reconhecimento, voltando para o lugar certo, ele está sendo base para que venha a nascer na tribo dele o leão da tribo de Judá. Um dos seus filhos
vai ser a base da descendência em que Jesus está nascendo anos depois. É só para você entender que no lugar certo você vai ser base para coisas maravilhosas que Deus vai realizar. Coisas que você, por ter caído em si e ter se recomposto, ter voltado, ter se permitido, ter enfrentado, ter encarado, olha, as coisas mais terríveis que você possa ter que enfrentar nunca vão poder ser comparadas às coisas terríveis que você vai ter que suportar se continuar no lugar certo. É tempo de vir para o lugar certo. É tempo de decidir, é tempo de estar no lugar aonde aquilo que era para ser vergonhoso vai ser poderoso. É tempo de estar no lugar aonde aquilo que estava condenado a ser o seu vexame, a sua história de fracasso, vai ser base daquilo que é poderoso, daquilo que é a manifestação do que Deus quer realizar. Deus te chamou para fazer parte do que Ele já gerou. Deus está te chamando para fazer parte do que Ele quer compartilhar. Mas para isso, você precisa estar no lugar certo. Deus te abençoe. Vamos juntos para a nossa próxima e última semana desse mês. E eu não tenho dúvida que nós vamos fechar esse mês profético de março, sabe? Sendo empurrado, sendo reposicionado por todas essas palavras, por essas ministrações que eu quero declarar que vão entrar no seu coração, na sua mente e vão impulsionar você pelo Espírito a tomar posições, de ir para o lugar certo, de sair dos lugares errados, de ser simplesmente carregado por Deus como Mefibosete foi. Eu não sei o que vai acontecer, mas se no seu coração você decidir que quer viver a partir de hoje nesse lugar, eu não tenho dúvida de que tudo vai acontecer para que eu e você nos encontremos lá, nesse lugar certo, em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima semana.